Bom dia! Já começou. Bom dia! 20! Sejam bem-vindos. Então, vamos... Estão prontos já, de Júnior? Tá bom. Estão animados hoje, né? Eu também. Então, vamos cantar Graças Te Dou, tá bom? Vamos lá? Graças te dou por esse novo dia, graças te dou por tua companhia. Ó Salvador, dirija os passos meus, quero viver para agradar-te, ó Deus. Graças te dou por esse novo dia, graças te dou por tua companhia. Ó Salvador, dirija os passos meus, quero viver para agradar-te, ó Deus. Bom dia novamente para que todos estão aí. Enquanto estão chegando, vamos cantar um bom dia também, né? Vamos lá? Cantar um bom dia. Pode dizer também. Bora, Zé. Me ajuda aí, tá? Um bom dia na presença do Senhor. Um bom dia na presença de Cristo Rei. Que o Senhor sobre ti levante o rosto em mão e te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. Um bom dia na presença do Senhor. Um bom dia na presença de Cristo Rei. Que o Senhor sobre ti levante o rosto em mão e te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. E te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. Amém. Júnior! Que é isso, Júnior? Olha, não disse que o Júnior está animado hoje para cantar. Espero que vocês também estejam animados, cantando aí na casa de vocês, certo? E muitas crianças têm falado versículo, muitas não, né? Mas algumas têm falado versículo. Eu quero agradecer a Jamile, o Gabriel. Isso, vamos dar parabéns Parabéns pra quem que tá fazendo? para a Jamile e para o Gabriel, que eles falaram o versículo. Essa semana mandaram o vídeo pra mim deles falando o versículo, e a Poliana também falou o versículo, ok? E vocês vão ganhar aquela pulseirinha, né, do livro Sem Palavras. E o Zé também falou, né, que ele falou na live sem ajuda de ninguém. A Jade e o Júnior também falaram. Então vão ganhar a pulseirinha do livro Sem Palavras, né? Ei, Júnior, onde está o cookie do... Ele foi em casa. Ah, o Poquidu ficou em casa Mamãe hoje, não né? deixou ele. Eu disse pra não deixar. Mas Ele é muito tá bem? bagunceiro, o Poquidu, né? Ele tá bem? Ele tá bem, Júnior? Ele tá. Ok, então parabéns para essas crianças. Mas nesse domingo nós vamos começar uma nova série de estudos, tá? Para vocês crianças e também para os adolescentes. Essa história é muito bom para adolescente também. Eu espero que você, adolescente, também esteja. Porque tem até o nome da sala de vocês, né? Lá na Igreja Benese. Como é a sala
dos adolescentes, o nome, vocês lembram? Não tem nada. Vocês não sabem o nome da sala de vocês? Oxi, eu tô mostrando só o eu. Ah, não, não é não, é dos jovens, eu acho. Né? Não, do Os José adolescentes Daniel. mesmo, Porque né? esses aqui ainda não são adolescentes. É nem a sala deles. Ah, é? Ah, tá. Vocês são de que sala? Vocês não são de sala Mas eu nenhuma. não sei Vocês ainda não foram nem pra igreja, né? É para os juniores. Elias! É, mas não é, desculpa, é José, que é dos jovens, né? É o Não, nome. dos jovens é Daniel. Ai, eu tô toda confusa. Elias é dos juniores. Você é da sala Elias, entendi. Agora. Então, é José. Nós vamos aprender esses domingos sobre a lição da vida de José. Então, você que é adolescente, você que é criança, não perca, tá? Começando o domingo, nós vamos ouvir um pouquinho dessa história. E José ele é conhecido como um sonhador. Peraí, você disse pro José que era de Jesus, né? É, José que Não. tem a ver Não, com... aquela velha José. Não. Não é o pai do neném Jesus, o pai terreno que cuidou, né? Não foi o pai mesmo, mas aquele que cuidou. Não é esse, não. É o José do Antigo Testamento. E José, ele era conhecido como um sonhador. Eu disse que o Agora, outro muitos José- de nós temos sonhos, né, Zé? Nós sonhamos com o futuro, sobre como vai ser o futuro. Muitos de nós temos sonhos. Vocês sonham assim? Eu tenho visto Eu bem sonho. Eu já legais. sonhei que eu fui o... Ainda sonha. Fórmula 1 Todo do mundo. Ayrton Senna. Peraí, que eu não ouvi o que o Júnior falou. Oi, Júnior. Eu sonhei que eu fui o piloto de Fórmula 1, melhor de O mundo. Que sonho, nem o Ayrton Senna. o meu Olha, ele sonhou que sonho, foi um piloto, igual a Ayrton Senna. e o meu sonho é o que foi de Superman. De Superman. Olha, eu sonhei que eu era mais forte que o Júnior. Sou eu que era mais forte que o Sonhei Júnior. mesmo. Bem, tem os sonhos de sonhar à noite, né? E tem os sonhos do que a pessoa deseja pro futuro, o que ela quer pro futuro dela. E o que vocês pensam sobre isso? Eu Dá pra ver o Júnior? vou comer tudo picolé. Eu sinto como se eu estivesse na frente dele. Vendedor de picolé é o que você quer ser, é, Mas Júnior? ele vai comer tudo picolé. Aí você não vai vender, né? Você vai comer os picolé. É verdade. Eu quero ser bombeiro. Bombeiro? Esse é o meu sonho. Esse é o sonho Eu da quero Jade? agora. Você queria ser bombeiro também, Júnior? Ô, Jade? Não tenho certeza. Não tem certeza? É, a gente não tem certeza, até porque a gente não sabe o que o futuro tem para nós, né? Mas o certo é que Deus tem um plano para o nosso futuro, Deus tem um plano para a nossa vida. E Deus tinha um plano para a vida de José. Deus tem planos para nós, para a nossa vida. E nós vamos aprender um novo versículo agora. Vamos começar hoje, todo domingo nós vamos aprender um pouco. E eu quero que vocês aprendam comigo, tá? Esse versículo se encontra em Jeremias, tá? 29 e 11. E eu vou ler aqui o versículo e depois nós vamos repetir juntos, tá? Versículo é assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. Parece um pouco grande, né? Mas eu acho que vocês conseguem. Eu lembro na Mas é. EBF que as Deixa eu crianças tentar. todas aprenderam Êxodo 20, 3 e 4, os dois versículos, até os pequenininhos aprenderam. Então, Eu vou tentar. hoje nós vamos aprender, Zé, só essa primeira parte, tá, Jade Júnior? Essa primeira parte que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Hoje a gente vai aprender só essa parte, tá? Então vamos lá, vamos todo mundo falar junto. Primeiro é. Aí depois você vai tentar falar sozinho, tá, Zé? Primeiro vamos todo mundo falar junto, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, Jade Júnior. 1, 2, 3 e... eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então, quer tentar, Zé? Eu nunca falei.
Tu quer ler, né? Tá bom, então pode ler aí para as crianças. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ok, muito bem. O Zé leu pra gente. Agora uma última vez, todo mundo junto. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Jeremias 29:11. E aí no outro domingo a gente vai aprender outra parte. Vocês ficam treinando durante a semana, tá? Essa parte para que fique mais fácil no domingo falar as outras partes. Então, Deus ele tem planos para o nosso futuro. E José, logo novinho, ficou sabendo disso. José era filho de Jacó. Não sei se vocês lembram, mas Jacó ele tinha um outro nome chamado Israel. E José e seus irmãos eram filhos de Jacó, filhos de Israel, né? O povo escolhido de Deus. E José, ele era muito amado pelo seu pai. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que todos os seus irmãos. E José, ele ajudava os irmãos a apacentar as ovelhas, né, do seu pai. Sempre ele estava ajudando os irmãos, mas José, ele tinha uma outra tarefa, uma tarefa especial. De vez em quando, ele ficava com o pai dele, aí os irmãos iam olhar as ovelhas, apacentar as ovelhas. E José, ele ia lá, o pai dele mandava ele lá para ver como é que os irmãos estavam, como é que estava indo o trabalho deles e se estavam precisando de alguma coisa. E Jacó pedia assim: José, vai e traga notícias sobre seus irmãos. Então José tinha essa outra tarefa que o pai dele dava, dele estar indo e voltando, indo para onde seus irmãos estavam e trazendo notícias para o seu pai de como estavam os irmãos. Mas a Bíblia diz que, infelizmente, às vezes, as notícias que José trazia sobre seus irmãos eram notícias ruins, sabiam? Que coisa, né? Quem não fez uma coisa ruim? Sabia que às vezes a gente vê o irmão fazendo alguma coisa errada? Por exemplo, a mamãe disse que não era para comer o biscoito, que estava guardado, que era para uma ocasião especial. Aí o seu irmão vai lá escondido e pega o biscoito e você vê. O que você faz? Você vai lá e come junto com ele, é isso? Não. É, Jade? Não, é pra falar pra mãe. É para falar para a mamãe. Às vezes, infelizmente, a gente pode até ser chamado de dedo duro, né? Mas, infelizmente, às vezes tem que contar o que os outros estão fazendo de errado, né? Mas você pode dar uma chance primeiro pro seu irmão. Diz, olha, a mamãe disse que não é para comer esse biscoito. Guarda o biscoito, senão eu vou ter que contar para a mamãe, né? Você não precisa correr logo e contar, não, né? Então, a gente não sabe se José corria logo ou se ele pedia para os irmãos dele se ajeitar. Nem também a Bíblia diz o que eles estavam fazendo. Mas que eram más notícias. Talvez, às vezes, eles não estavam olhando as ovelhas direito. Talvez eles estavam fazendo coisas que não eram para eles fazerem. Mas, infelizmente, às vezes, José tinha que trazer, porque o pai dele dizia para ele que ele tinha que trazer notícias, então ele tinha que falar, né? E os irmãos de José não gostavam dele. Por causa disso, porque ele trazia essas más notícias, porque ele era um filho obediente, né? E também porque eles percebiam que Jacó amava mais a José e gostava mais de José. Mas às vezes pode ser que ele gostava um pouco mais porque José era um filho obediente, né? Então, os irmãos de José, eles tinham inveja. Eles tinham muita inveja. Vocês sabem o que é inveja? Inveja? Algo que
você quer do outro? É quando talvez outra pessoa ganha alguma coisa e você queria também aquilo, você fica com inveja. Como é outras formas que a gente pode ter inveja? Queria ter um skate, aí eu queria ter skate também. Você vê alguém ganha um skate, né? E aí você, poxa, eu queria ganhar, e você fica com inveja. Tem outras formas também. O Júnior teve uma festa, um monte de presente, ele assistiu o filme. E eu não ganhei nada. É porque seu Poxa, aniversário já passou. aí tu ficou aí com inveja, foi, Jade? Então, às vezes a pessoa ganha alguma coisa. E isso aconteceu com os irmãos de José. Eu não teve inveja quando meu irmão Não? tá fazendo aniversário. Que bom. Então, o Jacó amava tanto José que ele deu um presente para José. Ele deu uma capa colorida. Vocês estão vendo essa capa bonita? Olha aí, ó. Vende! A Bíblia diz que ele deu Vende o meu uma capa favorito. colorida linda para José. E quando os irmãos de José viram aquilo, eles ficaram com muita inveja. E eu acho que antes disso eles já tinham inveja de José, né? Porque eles viam que José era o queridinho do papai. E tem um problema muito sério com a inveja, sabia, crianças? Vocês sabem qual é o problema muito sério com a inveja? Não. A inveja, ela leva a gente a guardar ódio no coração. Isso não é bom. O que é ótimo? Ela nos tenta ao pecado. A inveja, ela tenta a gente a fazer o mal com o nosso próximo. A gente acaba querendo fazer o mal. Aconteceu com Caim e Abel também, né? Caim matou Abel, que ele ficou com inveja, que Deus aceitou a oferta e depois aquela inveja se tornou ódio. Então, temos que ter muito cuidado com a inveja, crianças, porque ela abre um lugar para o ódio, para o pecado no nosso coração. E o pecado fica lá nos tentando a gente querer fazer o mal. Tem uma musiquinha, vocês conhecem a musiquinha que é assim, ó? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. É isso que nós devemos dizer. Vamos cantar o resto daqui a pouco. É isso que nós devemos dizer para o mal, né? Você não pode entrar. E a inveja, ela fica assim, batendo lá, querendo entrar, querendo criar ódio no nosso coração, e nós devemos dizer não. Mas os irmãos de José, eles não disseram não. Mas o que que diz o resto do coreano? Agora sim, vamos cantar? Toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó vem me morar. Sim, Senhor, ó vem me morar. Então, nós devemos dar lugar a Jesus, a tudo que o Espírito Santo de Jesus nos ensina, ao amor, à compaixão, ao perdão. E não devemos dar lugar à inveja. Como a Jade disse, que ela ficou com inveja, que Júnior ganhou uma festa com muitos presentes e ela não, né? Então, quando você vê alguém ganhar um presente, ou vamos dizer que a professora dá um elogio na sala para um amigo seu. Fulano, você foi muito bem na prova, parabéns. Aí você, poxa vida, a professora nem me elogiou, só falou bem de fulano. Isso também é inveja. E qual deve ser a atitude do crente, do servo de Deus, quando a gente vê algo de bom acontecer com outra pessoa? Se outra pessoa ganha um elogio, ou ganha um presente, ou às vezes tem uma pessoa que ela é muito bonita e você, talvez você é o tipo de pessoa que se acha feia e você fica com inveja porque outra pessoa é bonita e você não se acha bonita. Outra pessoa tem isso e você não tem. Às vezes tem criança que a outra pessoa tem mãe e pai, talvez você só mora com sua mãe ou só mora com seu pai. E talvez isso cause um pouquinho de inveja no seu coração. Então a inveja vem por coisas que a gente não tem e a gente gostaria de ter, ou gostaria de ser, né? Ou gostaria de receber.
Mas a gente não deve dar lugar à inveja, porque ela só causa a gente a pecar. Em vez disso, nós devemos ficar felizes pelos outros. Quando os outros recebem algo de bom, devemos nos alegrar com eles. Infelizmente, os irmãos de José não fizeram isso. Eles não se alegraram com o amor de Jacó por José e não se alegraram com o presente que ele recebeu do seu pai. E também, José ele piorou um pouco a situação, porque José ele teve 2 sonhos. E aí, ele decidiu que ia contar esses sonhos para os seus irmãos. Só que os sonhos eram sonhos um pouco difíceis dos seus irmãos ouvir, porque eram sonhos que lhe causaram mais inveja e chateação. Então, qual foi o sonho de José? Primeiro, José teve um sonho que ele estava no meio de um campo e tinham 11 feixes, tinham 12 feixes. E o feixe de José, cada feixe representava ele e um dos seus irmãos. O feixe de José ficava no meio, em pé, e os feixes dos seus irmãos ficavam todos ao redor. E todos se prostraram ao feixe de José. Esses feixes de trigo que vocês estão vendo aqui. E ainda ele teve outro sonho. O outro sonho é que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José, se prostravam. E José ele decidiu contar esse sonho para os seus irmãos e para seu pai. Tanto é que até seu pai ficou meio assim com o sonho de José e disse: José, como é isso, José? Será que eu, a sua mãe e seus irmãos, nós vamos nos prostrar e adorar você? Que sonho é esse, meu filho? Então até Jacó não gostou muito do sonho. E os irmãos de José ficaram muito chateados com José. Né? Se coloca nos irmãos de José, né? Acho que você entendeu. Esse menino só se acha, esse acho tal, onde que nós temos que nos prostrar perante dele. E José era um dos irmãos mais novos, só tinha um irmãozinho de José que era mais novo do que ele. Os outros eram tudo mais velho. Como é que nós vamos nos prostrar perante esse aqui, esse pequeno aqui, esse mais novo? Então eles ficaram muito chateados e eles não entenderam. Mas Jacó ele pensou assim: bem, eu acho que talvez Deus tenha um plano para a vida de José. Deus deve ter um plano especial para José. E talvez até os irmãos de José perceberam isso. E talvez ficaram até inveja. Poxa vida, eu acho que nosso pai, até Deus gosta mais de José. Mas Deus tinha um plano para os irmãos de José também. Só que eles não estavam preocupados com o que Deus tinha para a vida deles. Mas José sim. Ele estava atento e o coração dele estava submisso a Deus, querendo saber o que Deus tinha para a vida dele. Então, José, ele contou esse sonho não para debochar dos seus irmãos, mas porque ele ficou tão impressionado que ele queria compartilhar com alguém esses sonhos que Deus tinha dado para ele. Ele queria compartilhar. Talvez não foi muito sábio da parte dele, mas ele sentiu esse desejo. E eu creio que foi Deus que colocou esse desejo no coração de José. Infelizmente, algo muito ruim ia acontecer com José por causa disso. Mas você vai ter que assistir a live domingo que vem para você saber, né? Com certeza algumas crianças já sabem. Vocês estão prestando atenção hoje, Adilson? Só domingo que vem, tá? Então, domingo que vem vocês vão saber o que vai acontecer com José, né? E o que vai acontecer com seus irmãos. Mas lembre, crianças, que Deus tem um plano para cada um de nós. Mas precisamos estar preocupados. Às vezes nós temos nosso sonho, né? Como o Júnior quer vender picolé, você vende de picolé. Cada um pensa no futuro e pensa no que gostaria de ser, no que gostaria de fazer. Mas sabia, crianças, que o que Deus tem para você é muito melhor do que qualquer sonho que você pode ter. Às vezes a gente pode achar que, se eu for seguir o que Deus quer para mim, vai ser muito chato, vai ser muito sem graça. Às vezes a gente acha que nós sabemos o que é melhor para a gente, né? Mas Deus é que sabe o que é melhor. Os planos dele, né?
Os pensamentos, os planos deles são muito melhores do que os nossos. E como José, nós precisamos estar atentos, nos preocupando e pedindo que Deus mostre quais são os planos dele para a nossa vida. Mas, por enquanto nós não sabemos, temos que ter cuidado com o nosso coraçãozinho, né? Para resistir o pecado e não dar lugar ao ódio, à inveja. Tem um outro cântico que nós vamos cantar para finalizarmos, que é Quando o inimigo em minha porta vem bater. Vamos cantar comigo? Bora, Zeu. Sente bem direitinho, cantar bem animado, ok? Vamos lá? Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Eu acho que você está dormindo ainda, né? Ah, não tô dormindo. Essa aqui nem é só. E a Jade Juninho tá cantando bem bonitinho, mas queria ser. tem que cantar mais forte. Eu queria ser um sonho. Poxa, vida, vamos acordar, né, gente? Vocês, crianças em casa, estão dormindo. Acorde a cantar de novo, tá bom? Porque eu quero todo mundo cantando muito animado, viu? E lembrando que para vencer o pecado, né, nós não podemos ficar assim, não. Nós temos que ficar atentos e ter ânimo e força para lutar. Então vamos lá, tá? Bora dizer. Vamos, crianças. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. De novo. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Amém! Vamos ver quem são as crianças que estão aí conosco. Quem é que está conosco? A Jamile, Gabriel, Oi, Poliana. Jamile, Gabriel, Poliana, parabéns, viu? Por ter falado o versículo. Depois a tia vai levar a pulseirinha de vocês. Temos a Júlia e a Bom Giovana. dia! Bom dia! Giovana Bom da dia, criança, Júlia bom e dia. Giovana. Bom dia também para os primos, a Saíra, a Suiane. Bom dia! O Paulo e a Sandra, que eles são pequenininhos, mas bom dia. Temos também a Melanie Cristine. Bom dia, Melanie Cristine. Melanie Cristine, bom dia. A Melanie é você. Não, é uma meninazinha que se chama Tem uma Melanie. menina chamada É. Melanie. Moçará. Tem criança. E esses são os que eu vi que apareceram um nome, mas deve ter outras crianças aí que eu não sei. Bem, bom dia se tiver outros que estão aí. O Rafael Isabel. tá aqui. Bom dia, Meu irmão Rafael. Edson. Saudade de você, viu, Rafael? Olá pra você. Não sei se eu tô esperando. Se a eles- Isabel tá aí, o Arthur, o Abraão. Bom dia. pra Não vocês. sei se tem outras crianças aí, mas é muito bom ter vocês aqui conosco. E não percam domingo que vem, certo? Não percam a continuação da história de José. E vocês adolescentes nos acompanhem também, tá? Obrigada, gente. Tchau. Dá um tchau aí pras crianças. Tchau. Tchau. Eu aqui pras crianças. Bom dia, você que está chegando, você que já está aqui, você que é de Rio Branco, você que é do Acre, você que é do Pará e você que é do outro país e está nos assistindo. Obrigado, Igual irmãos. Estados Unidos. Estados Unidos, isso aí. Irmãos de outras igrejas que estão conosco, muito obrigado pela sua audiência.
E claro, nós sabemos que algumas igrejas estão fazendo o melhor que podem para alimentar o povo, os pastores estão se esforçando, eu vejo os pastores particulares fazendo um grande esforço, alguns até que inicialmente tinham dificuldade com tecnologia, mas jovens, e é por isso que a igreja tem que ter jovens, entendeu? Jovens estão se esforçando, estão fazendo esse trabalho para ajudar seu pastor. Nem todos os pastores tiveram a bênção que eu tive, né, de ter iniciado nessa área de tecnologia, então algumas coisas para mim são mais ou menos fáceis, né, mas eu ainda estou aprendendo, estou estudando, até mesmo para ensinar ao grupo que vai ficar com a multimídia da igreja, né. Então, mas obrigado aos irmãos, né, que estão aqui conosco, os irmãos do Pará, o irmão Manuel, que sempre está apoiando esse trabalho, divulgando esse trabalho aí no Pará. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu irmãos que moram um lugar bem perto do Brasil. Os irmãos que moram em locais perto do Estados Brasil. Unidos. Moram nos Estados Unidos, muito obrigado também, thank you. Então, o Zeu aqui está me ajudando e me lembrando também. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos feito, Ele tem sido maravilhoso. Tivemos a programação ontem da visita aos idosos, foi muito confortante, foi muito edificante também, né? E nós inclusive sugerimos àquelas igrejas que ainda não fazem, principalmente aos jovens, né, que ainda não fazem, de outras igrejas, porque eu sei que tem outras igrejas que começaram muito antes da gente, né? A Igreja de Israel, por exemplo, a Igreja de Israel já começou esse trabalho há muito tempo, né? Eu sei que a primeira igreja também tem feito esse trabalho. Eu desafio os jovens de todas as nossas igrejas, olha, eles ficam muito felizes. Aí o coronavírus, se você não vai, planeje de uma forma que seja seguro para vocês também. Mas no caso, nós não entramos na casa, nós ficamos na área, do lado de fora, justamente nós não temos contato direto com os idosos. Mas só o fato de você ir lá, você cantar, só para você ter uma ideia, não dura mais de 15 minutos a programação. Justamente porque, pelo fato de que não pode demorar muito tempo, pelo caso do cansaço, no nosso caso nós vamos à noite, e aí 15 minutos no máximo já é uma grande coisa para aqueles idosos. Eles ficam felizes, alguns se emocionam ao ponto de chorar. Então é muito bom ver como isso é edificante, né? Na semana que vem nós estaremos visitando a Poços de Calda, ali a turma, Dona Iraci, Chaim, Marilu. Nós estaremos visitando esse grupo aí, dando essa assistência, e nós queremos chegar até a Cidade do Povo, tá certo? Lá tem também alguns idosos que precisam ser visitados, e nós queremos fazer essa visita a esses irmãos da Cidade do Povo também. Então ore por nós e aceite o desafio, tá bom? Ok, a Helena vai reposicionar a câmera porque nós já estamos com a nossa equipe posicionada, essa equipe que trabalha cedo acorda, cedo a gente coloca todo mundo de pé, vamos acordar que tem live, como diz o Eliseu, tem aí live, né? E aí a gente precisa ter essa questão, né? Obrigado pelos irmãos queridos. Deixa eu só pegar meu material aqui rapidinho. Obrigado, Yusua. Eu estou posicionando aqui o material, que é para poder guardar o material. Ok. Ok, vamos lá. Eu gostaria de cantar com vocês. Deus é bom. Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom para mim. Deixa eu só ver para onde foi o meu pedal. Vem fazer som. Deus é bom.
Vamos cantar o 324. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Refúgio verdadeiro. 324. Tá bom? 324. 3, 2, 4. Lembrando aqueles que estão aí, se você principalmente é membro congregado da igreja Ebenezer, no caso, vamos vamos compartilhar essa programação, né? Porque isso é uma ajuda que você nos dá nesse trabalho. 324, refúgio verdadeiro. Seguro e solteiro, temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, no pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sinto a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a segunda carta de João. João 2. Eu vou pedir que a irmã Melanie fique no meu celular para ver se há algum recado. E se você tem nos acompanhado, você sabe que nós estamos estudando os distintivos dos baixos regulares, né? O objetivo é que você possa conhecer, principalmente se você que está nos assistindo não é das nossas igrejas e você quer conhecer a nossa igreja, né? Então essa é uma boa oportunidade que nós estamos fazendo todo domingo de manhã. Nós estamos pregando aquilo que nós cremos como igreja de Cristo. Não queremos deixar a ideia de que nós somos melhores, não é? De que a ideia é que nós somos a única igreja verdadeira, não. O objetivo é que você possa conhecer exatamente o que nós cremos, por que nós cremos e comparar com a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Infelizmente eu tenho que dizer que há muitas igrejas que não deveriam ser chamadas de igrejas, são outra coisa.
Mas há muitas igrejas sérias pelo Brasil, em várias denominações. Eu quero que você conheça a nossa igreja. E se por acaso você não está frequentando nenhuma igreja, esse é o meu objetivo, que você conheça a nossa igreja, olhe para a palavra de Deus. Se você procura um evangelho sério, se você procura a pregação séria do evangelho, então eu estou lhe dando a oportunidade de conhecer a nossa igreja. Quem sabe Deus toca no seu coração e você conhecendo, diga, não, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu gostaria de seguir. Então seja bem-vindo à nossa congregação. 2 João, e nesse texto nós lemos o seguinte, 2 João, abra sua Bíblia para 2 João, tá certo? Não é Evangelho, desculpa, não é Evangelho de João, é a segunda carta de João, tá bom? Só para ficar claro. Segunda carta de João. Diz assim a palavra de Deus: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, é o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Deus abençoe a sua palavra, e essa é uma introdução para o nosso assunto. Eu vou pedir ao meu filho, né, nosso irmão também, né, meu filho e meu irmão em Cristo, Enai, que ele reposicione a câmera para nós, tá certo? E é meu irmão. é seu irmão, né? Mas em Jesus Cristo nós somos todos irmãos também. Mas talvez um pouco difícil de entender, desculpa, né? Meu querido, você talvez ainda não tenha conhecido muito bem o grupo Batista Regular. Ou se ouviu alguma coisa sobre o Batista Regular, diz, rapaz, esse grupo é muito fechado, é um grupo muito separado, é um grupo muito... eles não se entrosam com nenhuma outra igreja. E aí, que tipo de igreja é exatamente isso? Eu gostaria de mostrar para você, que você entendesse por que nós somos assim. Isso tem a ver com a nossa história, isso tem a ver com o nosso início. Por isso, um dos princípios da nossa igreja, um dos nossos distintivos, uma coisa que nos torna distinto de outros grupos, é o que nós chamamos de separação eclesiástica. E isso não é uma moda da nossa igreja, isso é um ensinamento da palavra de Deus. E é por isso que eu introduzi a nosso estudo de hoje com a leitura no caso de 2 João, a carta de 2 João. Alguns acham isso muito duro, assim, uma coisa, mas isso não tem nada a ver com o amor de Deus, né? Esse negócio de separar. Aí é que há um engano. De fato, a gente tem que ter cuidado, mas João, que é conhecido como o apóstolo do amor,
ele faz uma colocação, ele faz colocações muito duras na sua primeira carta. E como diz Augusto Nicodemos e outros pastores, a carta de João mostra 3 pilares para uma igreja sadia e segura. João mostra que a igreja não pode sobreviver sem uma boa doutrina. Isso é, seu ensino correto da Bíblia. A boa doutrina é algo extremamente necessário para que a igreja desenvolva de forma sadia. A igreja tem que ter uma boa doutrina. Isso é o ensino da igreja. Tem que ser algo fundamentado na palavra de Deus. E tem que ser um ensino sólido. Né? Segundo, a igreja tem que ter um exercício verdadeiro de amor. Então, uma igreja que tem uma doutrina e não tem amor é uma igreja muito seca, é uma igreja sem sentimentos, é uma igreja que geralmente tende para o legalismo. Mas uma igreja que é tudo amor, mas esquece da doutrina, ela tem tendência a ir para a superficialidade e o liberalismo, tudo pode. Mas há um outro pilar que é colocado por João, santificação. A igreja tem que pregar que a vida dos crentes tem que ser uma vida séria diante de Deus, em todos os sentidos. Não é só apenas não matar, não roubar e não trair a mulher ou o marido, não é? É muito mais do que isso. É um trabalho diário do coração, que nós chamamos de santificação progressiva. E então, Augusto Nicodemos diz que a igreja repousa, João coloca que a igreja repousa sobre uma mesa de 3 pernas. Não pode faltar nenhuma delas. Por quê? Porque uma mesa de 3 pernas, na hora que você tira uma, ela cai. Então, dessa forma, João coloca a igreja. A igreja precisa de amor? Precisa. Mas ela precisa de santidade, uma vida que os seus membros levem uma vida santa, e precisa de doutrina. Então, o ensino é importante. A doutrina verdadeira, o que se prega na igreja tem que ser a verdade. A igreja tem que viver em amor, realmente agindo diariamente em amor, uns para com os outros, e a igreja tem que viver, os membros da igreja têm que ter uma vida séria com Deus. Levar a vida a sério. Certo? Tem que realmente levar a sério o seu dia a dia como crente. Se uma dessas coisas faltar, a igreja vai cair. Você pode ter até uma boa doutrina e até ter uma boa comunhão, mas se não tiver santificação, a igreja cai. Você pode ter amor e santificação, mas se tiver doutrina, a sua igreja cai. Se você tiver doutrina e santificação, mas não tiver amor, sua igreja cai. Eu estou falando isso porque eu vou enfatizar a questão da doutrina. Mas eu quero deixar isso bem claro, que não só doutrina permanece uma igreja. A igreja precisa desse conjunto, biblicamente falando, conforme João na sua primeira carta coloca. Só que nessa segunda carta, João é mais duro em relação à questão doutrinária. E aqui é onde vem o princípio. Né? Eu preciso contar um pouco a história. Aqueles que já acompanham o início do trabalho das aulas, sabem que eu já contei isso lá no início sobre a nossa história. Mas no final do século XIX, né, ali já nos anos de 1800 e alguma coisa, no mundo teológico, houve uma grande dificuldade entre as descobertas científicas da época e o entendimento que as pessoas tinham da palavra de Deus. Então as pessoas começaram, alguns teólogos, com base nos conhecimentos da razão, do iluminismo, eles começaram a ter conflitos com narrativas bíblicas, principalmente concernente aos milagres. Por quê? Porque o milagre é algo que não é racional. A razão não consegue explicar milagre. E querer explicar milagre é um dos maiores erros que qualquer pessoa que quer seguir a Cristo pode fazer. Então, a narrativa bíblica e o conhecimento científico estavam entrando em conflitos aparentemente naquele tempo. E muitos crentes sinceros, mas também pessoas que eram amantes do conhecimento científico, começaram a entrar em dificuldades. E justamente digamos assim, alguns teólogos
começaram a absorver algumas filosofias que já caminhavam para o ceticismo e pregar nas suas igrejas. Só para você ter uma ideia. Ora, como é que pode uma pessoa nascer sem um pai? Como é que uma mulher pode dar à luz sendo virgem? Não é? Não no sentido só ali técnico da questão do ímen, mas eu estou falando exatamente dessa questão aí de a pessoa não... Como é que a pessoa não fez, vai ter filho e nunca fez sexo? Então essas coisas que eram lógicas na Bíblia, o que a Bíblia narrava, por exemplo, como é que Maria teve um filho sem ter relação sexual? Então, o nascimento virginal de Cristo, de fato, foi negado. Eles entendiam que aquilo ali era uma mitologia, só para mostrar a santidade do Jesus. Depois, Jesus, Deus, não pode ser assim. Né? Jesus era homem, não era Deus. Jesus, a morte de Cristo na cruz, essa questão de perdão de pecados, que ele foi um santo e morreu... Não, essa questão não é verdade. Então, a Gênesis é um mito, só para nos ensinar algo moral. Né? Então, assim eles foram duvidando. Jesus andou sobre as águas? Nunca, ninguém anda sobre as águas. Como é que Jesus andou sobre as águas? Mas isso estava sendo pregado dos púlpitos. Eu não estou falando de pessoas que não eram crentes, que não acreditavam em Deus. Estou falando de pessoas que criam em Deus. Mas eles tinham muita dificuldade com o que a ciência vinha dizendo e com a narrativa bíblica. E então, nos púlpitos, eles começaram a reinterpretar a Bíblia e a negar os milagres e a fundamentos da palavra de Deus. Esse movimento foi chamado de teologia liberal. Teologia liberal. Teísmo aberto é quando a pessoa ela não crê que Deus conhece o futuro. Não é? A teologia liberal nega todas as ações miraculosas da Bíblia. Então, essa é uma questão que iniciou no final do século XIX. Então, só para você ter uma ideia, e isso começou a entrar nas igrejas, inclusive nas igrejas batistas da convenção. Na convenção do norte, principalmente. E toda vez que tinha o encontro de igrejas, quase sempre o que era pregado nesses encontros de igreja, nessas convenções, ia contra aquilo que a palavra de Deus dizia, ou era uma reinterpretação do que a palavra de Deus dizia, negando o nascimento de Cristo virginal, sua morte vicária, negando seus milagres, negando os milagres do Novo e do Antigo Testamento, e negando várias coisas que a Bíblia conta como verdade verídica e fato. Um grupo de pastores dessas igrejas começaram então a combater. Isso já vem de muito tempo. E no meio batista, principalmente, no início do século XX, houve um grupo de pastores que começaram a se juntar e eles faziam encontros para fortificar a fé no fundamento da palavra de Deus. Não, Cristo nasceu de uma virgem mesmo. Jesus nasceu de uma virgem. Jesus é Deus pré-encarnado. O Messias já existia. Ele sempre existiu. E ele se fez carne na noite de Natal. Então Jesus Cristo é verdadeiro. Não apenas como homem, mas como Deus. Como homem 100%, Deus 100%. Os seus milagres são verdadeiros. Jesus realmente andou sobre as águas. Jesus foi crucificado numa cruz pelos nossos pecados, morreu. E Jesus verdadeiramente ressuscitou ao terceiro dia. Então esses homens começaram a pregar e começaram a combater esses erros. O problema é que naquela época, deixar bem claro, a convenção já estava aceitando tudo isso. E a administração da convenção não tinha nenhum problema com essas pregações erradas. Então esse grupo de pastores, percebendo que não ia conseguir fazer o grupo voltar para trás, não ia conseguir fazer o grupo retornar à verdade, então resolveram sair da convenção, sem fazer briga, sem fazer nada, saíram da convenção e criaram um outro grupo que
O objetivo era apenas se associar. Já que nós pensamos iguais, então vamos nos associar para nos fortificar, para ajudar uns aos outros para o crescimento do Evangelho. E ali, em 1930, aproximadamente, para ser mais específico, em 1932, um grupo de pastores e igrejas formaram a Associação Geral dos Batistas Regulares nos Estados Unidos. Nascia um novo grupo que é chamado como Movimento. Nós não somos uma denominação, não é? Pelo menos esse é o entendimento dos fundadores. Nós somos igrejas independentes que pensam iguais. E nós vamos nesse rumo, por isso que é movimento, é um movimento para onde nós vamos. Então nós pensamos dessa forma, se nós pensamos iguais, então nós vamos caminhar juntos, não é? Não, digamos, submissos a uma autoridade principal, não submissos a uma autoridade suprema, mas como irmãos em Cristo que estão procurando uma comunhão. Mas sobre isso eu falei sobre outros distintivos atrás. Só que eles entenderam o seguinte: não dá para a gente ter comunhão com igrejas que não querem pregar a verdade. Não dá para a gente ter comunhão com igrejas que não querem seguir a verdade. E eles tomaram um princípio desde o início. Nós não vamos nos ligar com nenhuma igreja, com nenhum grupo que tolere aquilo que não está certo, que tem no seu meio aquilo que a Bíblia não ensina, que vai contra os ensinos da palavra de Deus. Então esse é o fundamento dos batistas regulares. E da onde sai isso? Da palavra de Deus. Então esse é o princípio de separação eclesiástica. Quer dizer, nós não nos juntamos com igrejas que não pregam o evangelho verdadeiro, não vivem o evangelho verdadeiro e não buscam uma santificação de fato. Tem igrejas até que têm uma boa pregação, mas não zelam pelo evangelho e também não zelam pelo amor em Cristo. E aqui você consegue perceber, exatamente na segunda carta de João, que está esse princípio. Se você depois em casa tiver um tempo, veja quantas vezes aparece a palavra verdade aqui em 2 João. Você vai ver que aparece verdade no versículo 1 2 vezes, porque ele diz: amo na verdade e conhecem a verdade. Ele não está falando de falar a verdade, ele está falando da doutrina, a doutrina que é verdadeira. Depois, no versículo 2, ele fala em verdade, de novo, aqueles que permanecem na verdade. E no versículo 3, ele fala em verdade de novo. No versículo 4, ele volta a falar novamente em verdade. Tá certo? E você percebe claramente isso nesses versículos aqui. Então, João está escrevendo uma carta para você entender aqui essa carta. O que acontecia? Naquele tempo, não era como hoje, que as pessoas têm uma comunicação muito rápida. Você talvez esteja nos Estados Unidos, esteja no Pará, esteja em Foz do Iguaçu, você talvez esteja em outro município, ou aqui mesmo na cidade, está me vendo agora. Então você pode, dependendo do que eu dizer, você pode dizer: olha ali já rapidinho ali no Facebook da igreja, olha o que o pastor falou, não é? Confere aí. E alguém pode dizer: olha, o pastor não está ensinando uma verdade. Mas é uma coisa que vai bem rápido, não é? Mas antigamente não tinha essa comunicação tão rápido. A comunicação levava dias para chegar. E existia naquele tempo os missionários itinerantes, que eles iam de cidade em cidade pregando, como por exemplo Paulo, que ia de cidade em cidade. Muitos missionários sérios, mas haviam missionários que eram falsos mestres. Então eles chegavam na cidade, procuravam uma igreja local e diziam: olha, eu sou crente, eu sou missionário. E os irmãos recebiam muito bem aquele missionário, e já que ele era um missionário, então diziam: olha, é um missionário, vamos ver qual é a palavra de Deus que ele tem para nós. E o missionário começava a pregar. Conforme ele ia pregando, então ele começava a pregar coisas que não eram verdade. Por exemplo, olha, Jesus Cristo não era de carne e osso, ele era que nem um fantasma, porque ele passava, a gente passava a mão e a gente não podia sentir não, ele não era de carne e osso. Ah, Jesus Cristo não morreu na cruz não, ali foi o seguinte: o Cristo abandonou Jesus lá na cruz, quem morreu foi só o Jesus homem. Então eles começavam a ensinar heresias, coisas erradas. Eles começavam a ensinar aquilo que não era certo.
Só que até se descobrir isso, o estrago já estava feito. Quando João soube que tinham pessoas ensinando mentiras, ele começou a mandar cartas. Ele manda cartas para essa igreja. E olha o que ele diz aqui. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Agora, olha o que ele diz aqui. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, não é? O estudo de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus, e o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai quanto filho. Viu só? Ele diz, olha, se a pessoa não ensina essa verdade, ela não tem Deus. É duro. Mas João aqui, o apóstolo do amor, está dizendo, se ele não ensina a verdade, se ele não está pregando a verdade, ele não tem Deus. Se ele está ensinando algo que não está na Bíblia, ele não tem Deus. Então quando você vê um pregador, que pode ser uma coisa maravilhosa, pode ser, mas o que ele ensina não está na Bíblia, ele não tem Deus. Por mais legal que ele seja, você tem que olhar se ele está na Bíblia. A Bíblia fala que os irmãos de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque diz que eles examinavam na Bíblia para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Quer dizer, justamente eles estavam ali para mostrar. Paulo ensinava, Paulo falava que Cristo era verdade, mas aí o que acontece? Ele olha e aí eles viam se realmente o que Paulo estava dizendo estava na Bíblia. A mesma coisa todo crente deve fazer. E quando você percebe que a pessoa começa a ensinar aquilo que não é verdade, essa pessoa não tem Deus. Como é que você vai saber se o que ela está ensinando é verdade ou não? Estudando a Bíblia. O Espírito Santo foi lhe dado para lhe dar discernimento de entender a Bíblia. Mas eu vou continuar com você. Ele diz aqui, verso 10, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, isso é a doutrina verdadeira, não o recebais em casa e nem lhes dê boas-vindas. Olha o apóstolo do amor dizendo, não receba essa pessoa em casa. Quer dizer, a pessoa bate lá, né? E diz, olha, eu sou missionário. E a pessoa, tudo bem, você é missionário. Mas qual é o que você ensina como missionário? Ah não, eu ensino que Jesus Cristo não pode ter ressuscitado, porque a carne é má, então ele não ressuscitou. João diz para os crentes, desculpa, mas eu não posso. Não, mas você não ensina a verdade. Hoje, claro, num mundo mais civilizado, vamos dizer assim, isso seria uma coisa muito complicada, até porque às vezes as pessoas não têm mais essa prática em termos da igreja. Mas muitas vezes elas entram na sua casa pela televisão, elas entram na sua casa pelo rádio, elas entram na sua casa pelos vídeos, pelo YouTube. Examine se o que você está repassando ou assistindo é da Bíblia. Eu vejo, por exemplo, muitos crentes batistas regulares repetindo vídeo que a gente não crê, que a gente não acredita, não é? Repetindo, por exemplo, vídeo de revelação, que não passa de mentiras da cabeça da pessoa, que não tem nada a ver. Por exemplo, eu vi um vídeo há muito tempo atrás que essa pandemia ia durar 2 meses. A pessoa recebeu uma revelação que ia durar 2 meses, essa pandemia com 2 meses ia acabar. Nós já estamos com 6 meses que o Brasil está nessa luta e continua. Então essa pessoa, pelo Velho Testamento, deveria ser morta. Eu não estou desejando que a pessoa seja morta, só estou dizendo que quando valia a lei, essa pessoa deveria ser morta, porque a sua profecia não se cumpriu. Mas é claro que isso é uma pessoa que infelizmente está servindo ao engano de Satanás. Infelizmente. Mas o que você como crente faz? Recusa essa verdade. E não, isso aqui é mentira, não quero nem saber nada disso aqui. E se você não é batista regular, eu lhe convido a estudar a palavra de Deus. Parece ser duro, parece uma coisa, pera lá. João está dizendo então que a gente, mesmo se a pessoa se disser crente, a gente não deve ter comunhão eclesiástica como irmão em Cristo com ela, se ela não ensinar a verdade. É exatamente isso.
Se ela não segue a verdade, eu não posso ter comunhão como crente. Eu posso ajudá-la como ser humano, eu posso socorrer como ser humano, eu devo fazer, porque a Bíblia manda a gente amar os inimigos, quanto mais essas pessoas que se dizem crente. Entendeu? Mas a Bíblia é muito clara que eu não posso me juntar como igreja com ela. Por quê? Porque ela não ensina a verdade. Tem algumas igrejas que eu e a igreja que eu pertenço não nos juntamos de forma nenhuma, porque elas não pregam a verdade. Tem igrejas, por exemplo, que negam que Jesus Cristo é Deus. Eu não posso chamar essas pessoas de irmãos em Cristo. Por quê? Porque só se você entender que Jesus Cristo é Deus como Pai, é que você pode ser salvo. É o que diz exatamente em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Por exemplo, pessoas que creem que tem um dia que salva. Se você não guardar aquele dia, você vai para o inferno. Infelizmente isso não é verdade, porque a salvação vem pelo crer em Cristo Jesus como Salvador. Pessoas, por exemplo, que creem por exemplo, que Deus nos salvou para sermos ricos nesse mundo e Deus vai nos dar tudo de melhor nesse mundo. Isso não é verdade. Basta você ver como os apóstolos morreram. Só olha para os apóstolos. Não vou nem pegar outros. Olha como os apóstolos morreram. Quantos deles morreram ricos? Nenhum. Entendeu? Então, são ensinos que não são verdades. São ensinos que não são verdadeiros. Por exemplo, quando uma igreja ensina que toda doença é do diabo e que Deus quer que todo mundo fique curado. Isso é mentira, porque Paulo, Deus disse, a minha graça te basta, e não curou Paulo. E eu podia dar um monte de outros exemplos aqui. Então, quando uma igreja não ensina a verdade, o papel daquele que quer levar a sério o evangelho é se separar. Quando para uma igreja, tanto faz o que você faz, o importante é seu coração, você pode andar do jeito que você quiser. O importante é o seu coração, porque Deus olha para o seu coração, isso é um engano. Isso não é verdade. Porque quando o evangelho entra na nossa vida, ele transforma o coração e tudo que envolve a nossa vida, por dentro e por fora, ele nos transforma. Como por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para você, para ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Por exemplo, teve um pastor que disse para alguém que foi para a igreja dele, por exemplo, que era antes de aceitar Cristo, era atriz pornô, né? De filmes pornográficos. E ela foi para lá e o pastor disse, não, irmão, você não precisa largar o seu trabalho, isso é seu trabalho, né? Se você só fizer esse trabalho e não for para a rua, como se houvesse alguma diferença, né? É seu trabalho. Aqui você adora a Deus, lá é o seu trabalho. E onde é que fica a prostituição que os apóstolos disseram para toda a igreja, abstenhais da prostituição? E aí aquela palavra prostituição não é só ir lá na esquina e oferecer o corpo, porque a palavra ali envolve todo tipo de imoralidade. E pornografia é imoralidade. Então, quando você... Eu estou usando casos bem difíceis, né? Como acontece até, por exemplo, de casos... Nós temos agora, por exemplo, irmãos, lamentavelmente, esse escândalo que temos no país com o evangelho envolvendo a deputada federal Flor de Lis e o marido. Que coisa absurda, não é? É claro que eu imagino que a igreja não sabia dessas coisas, né? Porque se sabia era um problema. Mas há casos de igrejas que os seus líderes estão envolvidos em escândalos e a igreja não faz absolutamente nada. Não toma uma providência e ainda os tem como deuses. Então essas igrejas não são igrejas verdadeiras, não tem Deus, como diz o apóstolo João. E nós não podemos nos unir a esse tipo de gente. Nós não podemos unir esse tipo de igreja. Isso não quer dizer que toda pessoa que está nessa igreja não serve a Cristo. Não tem essa ideia. Mas, por exemplo, a igreja Batista Regular não vai se unir com uma outra igreja que a doutrina dela não está correta. É falta de amor? Não. Até porque o amor não alegra-se com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Muitas pessoas entendem errado o amor.
Entendem amor como liberalismo. Ah, fulano, ele ama, por isso ele deixa fazer tudo. Não, o amor não é assim não. A palavra de Deus diz em Efésios, cresçamos em tudo, não é? Na verdade, em amor. Amor sem verdade é liberalismo leviano. Verdade sem amor é tirania. Os dois se completam com santificação. Só para você ter uma ideia, eu acho que a posição que a gente tem que ter é a posição de João, quando ele fala. Judas, segue só um pouquinho, Judas. Veja só o que ele diz, Judas 17. Vós, porém, amado, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo contexto, ele está combatendo doutrinas erradas. Os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que provocam divisões sensuais que não têm o Espírito. Veja só, deixa bem claro, essas pessoas não têm Deus. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, está vendo? Vocês têm que se edificar na fé verdadeira, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Aí ele vem dar uma recomendação. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Quer dizer, há pessoas que são sinceras, são verdadeiras, mas estão perdidas nesse mundo evangélico de tantas opiniões. E às vezes estão seguindo certos líderes, sinceramente, estão seguindo certos líderes não com o coração ruim, mas porque estão procurando servir a Deus, mas infelizmente estão seguindo líderes corruptos. Estão seguindo falsos mestres. É como a Bíblia chama. E ele diz que para essas pessoas nós temos que nos compadecer dela. E diz aqui, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. E esse é o nosso objetivo, pregar a verdade, para que você que está na dúvida conheça a verdade e saia do erro, né? E outros, e quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pelo corpo. Quem são esses outros? Irmãos, pessoas que acham que isso é verdade e defendem isso, mas que também são pessoas sinceras. Os falsos mestres, tanto no texto de João quanto no texto de Judas, diz claramente a Bíblia que eles serão condenados, né? Que eles serão justamente condenados. Ora, é importante você perceber, é importante para você que você entenda que isso não é uma questão de falta de amor, é de zelo pela palavra de Deus. Sabe por que o evangelho está tão bagunçado no Brasil hoje? Sabe por que o evangelho está tão sem condições hoje? Por causa dessa falta de zelo pela verdade. Hoje parece que no Brasil a moda é venha como quiser e fica não, venha como estiver e fique do jeito que quiser. E não é assim. De fato, Jesus Cristo chama a todos. Vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas quando Cristo entra na vida, há uma mudança séria de vida. Quando o Evangelho entra na vida da pessoa, é para ver uma transformação de vida. Não é? Uma certa vez, uma senhora estava me dizendo, ela dizendo para mim, pastor, eu estou orando para que o namorado da minha filha se converta, não é? E eu digo, é mesmo, senhora, ele não é crente. E só que eles estão assim, né, pastor? Eles estão vivendo juntos, né? Eles dormem juntos. Eu digo, estão vivendo uma vida já de marido e mulher, mas não são casados, né? É isso? É. Mas é namorado, né? Não, são namorados. Eu digo, vamos orar para ele se converter. Mas a senhora sabe que quando ele se converter, o namoro vai acabar, não é? Ela olhou, como, pastor? Porque é o seguinte, quando ele se converter, ou ele vai casar com a sua filha, fazer o que é certo diante de Deus, ou ele vai então dizer, eu não quero mais continuar a vida do pecado, e a gente vai se separar. Porque quando o Evangelho entra, ele transforma. Quando o Evangelho entra, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa condição e mostrando que aquilo que era natural para a gente no pecado, hoje não é mais. O Espírito Santo, ele repulsa o pecado da vida do crente.
Então isso foi só um exemplo que eu lhe dei de como o Espírito Santo vai trabalhando. Não existe essa história de a pessoa aceitar Cristo enquanto a mesma pessoa. Não é? Mesmo para aqueles que viveram na igreja, quando aceitam Cristo, há sim uma transformação na vida deles. Por mais que eles já tenham um estilo ali de igreja, né? Mas há na vida deles de fato uma transformação. Meus queridos, nós cremos que a igreja verdadeira tem que se separar da igreja apóstata, da igreja que não prega o evangelho verdadeiro, que não prega a Bíblia. Se você tiver mais dúvida, escreve para mim, por favor. Seja aí nos comentários, seja pessoalmente. Nós temos o maior prazer de poder esclarecer a verdade para você. Nós queremos que você, que tem sinceridade de seguir a Cristo, siga-o de verdade. Siga-o em amor, em santidade, mas também na verdade doutrinária. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos porque ela não alicia o nosso pecado, ela não faz carinho naquilo que nós precisamos largar. Ela combate o pecado em todos os sentidos, e o pecado doutrinário principalmente. Então, para os que estão nos ouvindo, talvez seja uma novidade, seja uma posição duríssima, mas é a posição que o Senhor nos deu. Precisamos nos separar de tudo aquilo que não convém com a palavra de Deus, que não é digno da palavra de Deus. Eu sei que o Senhor está cada dia mais purificando a tua igreja, seja que igreja for, porque o Senhor trabalha no coração dos teus fiéis, daqueles que o Senhor chamou. Pedimos que todos que estão nos ouvindo possam compreender bem a tua palavra, possam compreender a verdade do Senhor, possam viver cada dia mais para o Senhor em todos os sentidos. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, enquanto eu vou pedir ao Elio Enai que ele reposicione a câmera para nós, tá bom? E enquanto isso, nós vamos dar alguns avisos, alguns pedidos de oração, tá bom? Vamos aqui fazer alguns pedidos de oração. Vamos lá. Eu gostaria de continuar pedindo oração pela família da irmã Lídia, pela irmã Lídia e pela família dela, né? O irmão Elisiário, a irmã Keila e os irmãos dela, a Suzana e o Elineto. Obrigado, Elisua. Eu gostaria de pedir oração pela mãe do irmão Edson, a dona Anaí, pela saúde dela. Eu gostaria de pedir oração pelo irmão Benedito, para que a sua cirurgia aconteça logo e fique tudo bem. Ele precisa fazer a cirurgia de um outro olho, tá bom? Fez a primeira, foi tudo bem, mas agora precisa fazer a segunda. Orem pelo irmão da irmã Dora, o irmão Pedro, que não está ainda de alta. Orem pela família do pastor Marcilo, que perderam o bebê. O pastor Marcilo e a esposa perderam o bebê recentemente. Então orem pelo consolo de Deus. Eles passaram 5 meses lutando com a saúde dessa criança e foi da vontade de Deus levar essa criança. Também orem pela minha família lá em Manaus, pastor Joanilson e Hélia. Hélia é minha irmã, pastor Joanilson é meu cunhado, eles estão com Covid-19. E a minha mãe, até o último exame, não tinha contraído. Então orem para que Deus preserve a saúde da minha mãe, a dona Esmeralda, né? 95 anos ela tem. Eu gostaria de pedir oração pela Andressa, que é... O meu pai tem 2 mães, né? Verdade. Pela Andressa, a irmã da irmã Adriana, lá da igreja Maranata, tá certo? Então a irmã Adriana pede por sua irmã Andressa. Eu gostaria de pedir oração pelo missionário Benjamin. Ele tem sentido fortes dores no estômago, então orem pelo irmão Benjamin, o missionário. A Jael pede oração, os irmãos estão orando pela sua gravidez. Até onde eu saiba, amanhã ela tem um exame, né? Um retorno ao médico, não sei se é amanhã. É um exame, né? Então orem para que Deus seja misericordioso com essa gravidez da sua serva. E orem pelo irmão, orem pelo Rafael, que é irmão da nora da irmã Luzia. Nós estivemos visitando a irmã Luzia e a nora dela tem um irmão que está no INCO. Então orem, o nome dele é Rafael. E eu não incluí aqui, mas eu gostaria de pedir oração pelo irmão João Kleider. O João Kleider da primeira igreja, um amigão nosso, uma pessoa do nosso coração. O João Kleider é filho da irmã Cordélia e do irmão Hamilton, que nós estivemos orando. E ele contraiu Covid e está internado no INCO, inclusive precisando de plasma, né? Você disse que a irmã dele fica,
Então deve ser a Júnia. Eu imagino que deva ser a Júnia, né? Eu não lembro. Ou a Gilce, né? Não sei. Tem a irmã do irmão João Cleide que também estão internados, né? Pode ser a Júnia ou a Gilce, né? Mas o certo é que tem uma irmã do João Cleide que também está internada. Então, orem pela saúde deles, tá bom? E eu gostaria de que os irmãos sempre lembrassem os nossos irmãos idosos, a irmã Luzia, a irmã Luzia, a irmã Sebastiana, a irmã Maria Chainha, a irmã Marilu, a irmã Iraci, o irmão Francisco Gomes, a irmã Inês. Não esqueçam também de pessoas que a irmã que nós visitamos ontem, a irmã Raimunda, que ela cuida da sua mãe, que é idosa, tá certo? Não esqueça a dona Cândida, que é uma pessoa que sempre tem assistido também nossas programações, e outros irmãos em Cristo, a irmã Nancy, tá certo? Então é a Júnia, tá certo? A Júnia é irmã, é filha do irmão Hamilton também, irmão do João Cleiton. E o esposo dela também. O esposo dela já estava internado antes, né? E então agora tem mais esse complemento aí, que é a esposa, né? A Júlia, tá certo? Eu quero agradecer a todos os irmãos em Cristo que têm mandado contribuição para a Ebenezer. Olha, irmãos, eu tenho ficado maravilhado com o que Deus tem feito através de vocês. Nós recebemos algumas ofertas que vieram de São Paulo e nós queremos louvar o Senhor, nós queremos louvar irmãos que nesse momento não podem enviar o dízimo à sua igreja, estão enviando para a Ebenezer, porque estão cumprindo aquela ordem bíblica de cooperar com aqueles que alimentam. Não é? E então esse dinheiro é repassado, alguns depositam direto na conta, outros trazem e vamos repassar isso para os tesoureiros, tá certo? Então, Deus abençoe vocês que mesmo não eram congregados e membros da Ebenezer, mas estão cooperando com esse trabalho, estão sustentando esse trabalho, estão sustentando isso aqui que vocês estão vendo, né? Não só a família do pastor, não estou falando só da família, mas com certeza a sua oferta ajuda a sustentar a nossa família, porque o nosso sustento vem das ofertas exclusivamente. Nós vivemos da obra de Deus, tá bom? Mas eu estou falando toda essa engenharia aqui, né? Para poder fazer a programação, certo? Inclusive lá na igreja. Então, muito obrigado pelas suas ofertas. E nós vamos cantar o parabéns para você. Eu não sei, além da Luana, se tem outra pessoa que está aniversariando. Eu vi no meu Facebook que, eu acho que uns 2 dias atrás, foi o irmão Edson. Irmão Edson? Eu posso estar errada, mas eu vi. E aí, irmão Edson, seu irmão está aniversariando e não contou nada, não chamou a gente para o churrasco. 2 dias atrás, Ei, irmão eu Edson, estava vendo isso. dá um alô aí, porque o meu Facebook não denunciou o senhor, não. Cadê aqui? Deixa eu só reconfirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que eu vi. Aqui, ó. 2 days ago. Dia 4 de setembro, Edson Rodrigues. Eita, irmão Edson! Parabéns! Parabéns, né? Se é o seu aniversário, o aniversário de casamento, eu não sei, não é? Confirma aí pra nós, meu irmão. Confirma aí. Um abração então aí, tá certo? Um abração aí pro senhor, né? Aquele abração de urso, né? Isso aí. Ele tinha a Ceissa Araújo também, mas ela não viu. A Ceissa Araújo, né? Se ela assistir, é uma pessoa lá de Tarauacá, uma irmã de Tarauacá que tem assistido a programação. Então, Ceissa, parabéns pra você também. O Edson deu assim. Ah, tá certo. Hein, Edson? É uma pena que não pode ir lá dar aquele abração, né, meu amigo? Ô, vontade. Da Luana, então, um abraço. Luana, um abraço, parabéns. Se sinta Irmãos. abraçada. Tá. Se sintam todos abraçados. Aí na casa dos idosos não dá um abraço neles, é dose, a gente, mas... Vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo convite, que a vida lhe
Sério, obrigado. Ok. Só lembrando, não é, orem pelas essas visitas, orem pelas visitas aos idosos, a nossa proteção, a proteção dos idosos, mas nós queremos fazer esse trabalho. E lembrando que sábado que vem nós queremos mais jovens agregados a esse trabalho, né? Os jovens da Ebenezer, vamos lá, tivemos já alguns jovens ali conosco ontem, queremos mais jovens para o próximo sábado, tá bom? E nós vamos terminar cantando aquele cântico A Começar em Mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Obrigado pelo teu amor e proteção. Dá-nos um bom dia na tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Esqueci daqueles que estão conosco. Rapidinho aqui. Vamos lá. Oi pra todo mundo. Oi pra todo mundo. Vamos lá. Vamos fechar com oi então hoje. Oi, Poliana, Jamile, Gabriel, Júlia, Giovana, Saíne, Suiane, Paulo, Samile, Melanie, Cristine e Rafael. Essas são as crianças que eu vi que já entrou de repente, tá aí o Josias, né? E a Isabela, ok? Nós temos conosco Yuri Pena, Francisco Gomes, Lúcia, Franciele, Vanessa, tá certo? Estão conosco. Irmã Inês, Bruno, Janaína, Janaína, desculpa, Janaína, Jessileia, Jessineide, Anaílton, Anne Lima, Luziete, Graça Furtado e seu Cicia do negócio seu Tucinho, Maico e Adriana, e bebê, Emily Sancler, irmão Benedito Pontes, Maria do Carmo Fernandes está conosco, Maria Eduarda, Bruno Trindade conosco, obrigado pela ajuda, Bruno. Luana Florencio, Jamile Bastos e Raco, Verônica Modesto, Renato Modesto e crianças. Eu ainda tenho que aprender o nome desses meninos, ó. Desculpa aí, viu? Do Renato, qual é o nome? Do Renato e da Verônica Modesto. Marcelo, João, Elisa Clara. Engraçado. Marcelo, ok. Nayane Queiroz e quem sabe os pais estão aí também. Como é que é? O seu José e a dona Francisca, não é isso? Deus abençoe. Manuel Oliveira lá do Pará conosco. Aline, Alan e Melanie. Tá bom? Arlete e Albani estão conosco. Eu não sei se o Alisson está aí também. A Dilma lá de Chapuri está aqui conosco. Edson, Raimundinho, eu já falamos do Rafael, né? Tião, Maria José e Adriano. Irmão Pedro Alencar. Eu não sei se a irmã Conselita está aí também, né? Vamos lá. Ângela Rufino. Aqui é Johan Gomes, é? Johan Gomes? Calil Souza, nosso filho Calil Manuel. Raimundo Andrade está aqui conosco também. Pastor Raimundo Andrade, prazer, meu querido. Hernande Cabral. E por último nós temos aqui
Davi, né? O Davi, a Socorro Denis Clay. Oi, tchau. Aí. Não, aqui é o Davi, né? É o Davi. Davi Castro. Davi Castro. Tá bom? Deus abençoe vocês. E agora o Nai vai. O Zé não, o Zeu vai. Tchau. Vem. Não.